Marcos capítulo 8, versículo 22. Todos encontraram? Amém. Amém? Diz assim o texto: E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Versículo 24. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois eu vejo como as árvores que andam. Versículo 25. Depois disso tornou e pôs-lhe as mãos sobre os olhos e fez olhar para cima. Isso é muito importante. Ele colocou novamente pela segunda vez a mão sobre os olhos e fez ele olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu a todos claramente. Pai, no nome de Jesus, te louvamos nessa noite, te louvamos por tudo aquilo que o Senhor já tem manifestado, derramado, o Senhor tem dado sobre as nossas vidas desde o início deste culto. Muito obrigado, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda majestade a Yeshua, a Hamashia, a Jesus, o Messias. Que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa vida, que o Senhor receba o nosso culto nessa noite. Ó Deus, nós declaramos que o Senhor vem nos trazer uma palavra rema sobre o nosso coração, nos dar direção, nos orientar no nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Senta, crente. Amém. Terça-feira às 8 horas você está convocado para estar aqui no CTM. Quem veio terça-feira? Levante a mão. Nós estamos ministrando sobre... Eu dou um presente para quem respondeu. Sobre evangelismo pessoal. Então não falte terça-feira, venha receber a ministração, tem sido tremendo e Deus quer continuar falando com você. A Bíblia diz que é um texto inclusive muito parecido com o capítulo anterior, no mesmo livro de Marcos. A Bíblia fala que Jesus, chegando em Betsaida, ele tinha acabado de chegar em Betsaida, e de repente algumas pessoas, no plural, algumas pessoas trouxeram-lhe um homem cego. E a Bíblia diz que eles trouxeram rogando a Jesus pela situação do homem cego. Quando a Bíblia ela fala de uma forma de rogar, adorar, ela traz um exagero na atitude. Então, o texto na verdade está se referindo, dizendo que eles vieram exageradamente clamando ao Senhor pela necessidade, talvez, do seu parente, do seu amigo. A Bíblia não fala quem era aquele homem ou qual era o parentesco daqueles homens que trouxeram aquele homem necessitado. E segundo o texto, a Bíblia diz que quando eles chegam a Jesus, rogando a Jesus pela deficiência daquele homem, a Bíblia fala que Jesus pega na mão daquele homem e leva ele para fora da cidade. Jesus, ele poderia operar um milagre na vida daquele homem, naquele mesmo lugar, naquele mesmo ambiente, ou naquele mesmo instante, mas ali já começa a acontecer algo diferente. Jesus tira aquele homem do meio dos seus amigos, ele tira aquele homem do meio da multidão, e ele leva aquele homem para fora da cidade. Chegando fora da cidade, acontecem duas coisas curiosas, pelo menos. Uma é um fato não normal. Jesus vai e põe a saliva nos olhos daquele homem. Já tinha acontecido isso antes com o homem cego. O homem não falava direito e não ouvia direito, e aí ele repete esta unção e ele põe saliva nos olhos daquele homem, e ele pergunta para aquele homem: o que você está vendo? E a Bíblia diz que ele enxergava, mas ele estava
errado. Porque veja só, amado, a não ser que o Senhor dos Anéis seja uma história verdadeira. Quem assistiu aqui o Senhor dos Anéis? A não ser que o Senhor dos Anéis seja uma história verdadeira, ele teve uma visão de árvores andando. E eu só vi árvore andar no filme Senhor dos Anéis. Em nenhum outro lugar mais eu vi esse fato. E a Bíblia fala que ele diz assim: olha, eu vejo homens, mas eu vejo homens como árvores andando. E Jesus volta para novamente aquele homem, porque o fato é que ele via, mas o que ele via estava errado. O fato é que ele estava enxergando, mas o que ele estava enxergando não era uma verdade, porque árvore não anda. E a Bíblia fala, e isso é algo muito inédito, pela segunda vez, a minha versão NVI, ou texto fiel, ela diz assim, que Jesus veio novamente aquele homem, e Jesus muda o foco daquele homem. Aquele homem estava olhando para o horizonte. Jesus muda o foco daquele homem, levanta a cabeça dele para o céu, e novamente ele pergunta para aquele homem se ele estava enxergando. E depois desse fato, a Bíblia diz que aquele homem começa a enxergar perfeitamente. Queridos, enxergar não significa que você está vendo como deveria ver corretamente. Nem todo mundo que vê o certo. Nem todo mundo que enxerga o certo. Aquele homem via, mas ele tinha uma deficiência no olhar dele. E algo que me chamou muita atenção nesse texto, pastor, é que a preocupação de Jesus com ele é ajustar a visão daquele homem. Jesus não queria apenas fazê-lo enxergá-lo. Jesus queria ajustar o foco da visão dele. Jesus queria melhorar o que ele estava vendo. Porque não é porque ele via que aquilo era uma verdade. E aí eu comecei a pensar, amados, quantas vezes nós olhamos, mas nós não enxergamos corretamente. Quantas vezes nós olhamos, mas nós não discernimos o que estamos vendo. E a maior necessidade da igreja atual é não apenas ela ver, mas ela saber o que ela está vendo. É ter discernimento no que se vê. É ver com os olhos da lente de Deus, chamado Bíblia Sagrada. É olhar com os olhos de Deus. Hoje nós vemos que o certo está errado e o errado está certo. Aonde eu julgo o certo ou o errado? Pela palavra. Como eu sei se eu estou dentro dos princípios ou fora dos princípios? Pela palavra. A palavra ela vai ser o meu colírio espiritual para mostrar para mim o que de fato Deus quer. E não adianta eu achar que estou vendo se eu não estou no mínimo entendendo. E há muita confusão atualmente no meio daqueles que se dizem cristãos. Existem debates sobre, hoje, se você encontra no YouTube debates de que quem se suicida, será que vai mesmo para o inferno ou não? Ou debates que se o homossexualismo é pecado mesmo ou não. Então o fato não é que todo
mundo vê. O fato é o que estão vendo. E isso serve para a minha vida e serve para a sua vida. Eu quero dizer para você que Deus, ele tem um projeto pessoal da parte dele com você. E Deus, ele vai ter que talvez ajustar a sua visão para que você chegue e viva o propósito que Deus tem para você. Pode ser que você esteja vivendo segundo os seus olhos, e isso é um problema. Quando eu vivo segundo os meus olhos, eu perco o foco dos olhos de Deus, da visão, do projeto, do propósito e da palavra do Senhor. Então o fato é que eu preciso mudar a minha visão e ajustar a minha visão dentro da visão de Deus para a minha vida. Porque por eu enxergar não significa que eu estou certo. Eu estar certo é eu estar no centro da vontade de Deus para a minha vida. Porque Deus é soberano e sabe o que você precisa. E normalmente quando nós temos uma visão errada, nós julgamos também erradamente o que Deus quer fazer. Nós muitas vezes pegamos as lutas, que muitas delas Deus nos traz para nos ensinar, e nós amaldiçoamos as lutas e demonizamos as lutas nas nossas vidas. Mas nem toda luta é do diabo. Tem muita luta que tem que vir sobre a nossa vida para que o Senhor nos ajuste ao propósito dele. Nem toda luta é o diabo. Aliás, se você for pela visão do judeu no Antigo Testamento, e nunca em nenhum momento na Bíblia, no Antigo Testamento, eles culparam o diabo por nada. Todas as vezes que o judeu culpou ou soube de uma luta que eles entraram, eles sabiam que era Deus que estava os punindo, porque eles saíram do projeto, do propósito de Deus. Mas acontece algo aqui muito importante, que me chama muita atenção, aqui no versículo 25, olha aí comigo. Depois disso tornou e pôs-lhe a mão sobre os olhos, e o fez, a minha versão, o texto diz assim, e o fez olhar para cima. Muito curioso isso. É mais ou menos Jesus dizendo assim para ele: olha, você tem uma deficiência, mas sabe por que você talvez não está enxergando ou você ainda não foi curado? É porque você ainda está olhando para as coisas da terra. É porque você ainda está olhando para os homens. É porque talvez ainda a sua confiança é em pessoas. Mas eu vou mostrar para você o que vai mudar a sua vida. Olha para cima. Muda o foco da sua visão. Tem uma linguagem de quem é crente antigo igual eu aqui, tem poucos aqui, que aqui tudo é jovem. Quem é crente antigo aqui tinha uma linguagem, um vício de linguagem nas pregações. Eu estou falando de 20 anos para trás, que todo pregador dizia assim, você vai lembrar. Todo pregador dizia assim: não diga para Deus o tamanho da sua luta, mas diga para a sua luta é um fato. A grande questão é que nós muito mais valorizamos o que vemos carnalmente do que valorizamos o que está linkado espiritualmente. Quando alguém nos afronta, a primeira coisa que vamos fazer ou reagir é carnalmente. Mas nós nunca nos apercebemos que a afronta nasce espiritualmente. Porque se eu for ler o que Paulo fala a Efésios, ele disse que a minha luta não é contra a carne nem contra sangue. Ela é contra o que então, amado? Espiritualmente. Mas na luta, na afronta, na perseguição, a primeira coisa que a gente faz é pegar o cacetete, ungir ele de óleo e falar: Jeová mandou descer a marreta em você. Nós, por não discernirmos e temos uma visão errada, algumas vezes nós espiritualizamos o natural e naturalizamos o espiritual. E aí é um problema, porque às vezes eu vou na carne e lutar no espírito e eu não ganho. E às vezes eu vou querer entrar em luta no espírito no lugar da carne e aí não tem nada. É a mesma coisa você expulsar um demônio
Eu já ouvi vários testemunhos de pastores que dizem assim: fiquei lá 12 horas tentando expulsar o demônio do rapaz, e veio o irmão de outra igreja, minha roupa molhou quando nós descobrimos que o rapaz não tinha demônio, ele tinha um problema psicológico. E eles discerniram entre eles que não era demônio. Ele tentou expulsar um demônio de um cara bipolar, de um cara com problema emocional. Não tem demônio, tem um problema emocional, mas também pode entrar demônio na vida de alguém e perturbá-lo, a ponto dele bagunçar todo o corredor. Mas para isso precisamos ter uma visão ajustada. Amém. Visão ajustada nos traz discernimento. Temos que ser e somos a igreja que tem o Espírito Santo. Amém, amado? Amém. Você tem o Espírito Santo? Amém. Ele é sobre você. Amém. Então você precisa andar na unção do Espírito. Você precisa ser cheio do Espírito. E você precisa discernir pelo Espírito. A Bíblia diz que Jesus muda a direção da visão daquele homem. Eu não sei o que ele tinha no coração dele, eu não sei o que estava acontecendo. Eu sei que para onde ele estava olhando estava errado. Porque se Jesus muda a visão, é porque a visão onde estava errada. Jesus vai sempre nos direcionar para ter a visão certa. Hoje, talvez Deus vai mudar a sua visão. Hoje, talvez Deus vai fazer uns ajustes para onde você está olhando. Hoje, talvez você vai sair dessa luta que está a vida inteira porque está olhando de uma forma errada. Amado, você não nasceu para viver em luta ou estar nessa luta a vida inteira. Deserto não é moradia de crente. Deserto é lugar de passagem. Crente não pode fazer cabana no deserto. Saia desse deserto em nome de Jesus. Ergue os seus olhos para o Senhor. Ponha a sua cabeça para cima. Deus vai mostrar o correto para você. Aleluia. Chega desse deserto. A Bíblia diz que quando Jesus muda o foco da visão dele, Jesus novamente põe a mão nos olhos. Aquele homem volta a ver. Talvez já até disse isso aqui, mas vamos ver se vocês estão acordados. Quando Jesus põe a saliva nos olhos daquele homem, o que Jesus estava fazendo com aquele homem? Quando Jesus tira a saliva e põe no olho daquele homem, o que Jesus estava fazendo com aquele homem? Quem tem coragem de responder? Não precisa puxar o cabelo do outro não, um de cada vez. Quem beija na boca aqui? Não levante a mão, porque tem gente que não pode levantar a mão para ninguém saber. Você beija na boca. Espero que você casado beije na boca. E que você que namora vigie com o beijo na boca. Vai casar para beijar, deixa de ser assanhado. O maior nível de intimidade é beijar na boca. Sabe por quê, amado? Porque é onde nós trocamos saliva. E se tem um lugar para ter bactéria, é na saliva. É na saliva. Quando Jesus ele põe a sua saliva nos olhos daquele homem, Jesus está dizendo para aquele homem que Jesus estava chamando ele, não só para que ele enxergasse, mas para que ele entrasse em um nível de intimidade com ele. Jesus não queria mais que ele só o conhecesse de longe. Jesus queria dar algo pessoal dele para aquele homem. Jesus dá a saliva. Jesus diz a ele o seguinte: até aqui você me conhecia de ouvir falar, mas hoje você vai sair daqui com um pedacinho de mim dentro de você. Você vai sair daqui hoje com uma experiência em um nível de profundidade de relacionamento. Porque Jesus não quer só que você enxergue, Ele quer que você o conheça. Uma outra pergunta já para me encerrar, eu vou ser bem breve. Uma outra pergunta: por que
que Jesus chamou aquele homem para fora da cidade? Por que Jesus não o libertou e tratou ele no meio do povo? Porque tem coisas na sua vida que Deus vai tirar você do meio das pessoas e vai chamar você no particular, aonde você vai chorar e ninguém vai ver, mas o Senhor vai ver. Talvez você ainda esteja firme em pessoas. Deus vai levar você em um nível de relacionamento que o Senhor vai ser suficiente na sua vida. É por isso que Deus chamou ele no particular. Jesus quis dizer para ele o seguinte: muito bacana, os seus amigos estavam aqui, a sua família trouxe você, mas agora o que eu tenho para fazer na sua vida é só eu e você. Sabe, você não vive isso, só na minha igreja tem isso, só pastor. Aqui não tem não. Na minha igreja tem, mas aqui não tem não, porque aqui só tem só abençoado. É mais ou menos assim, você está numa luta, a primeira coisa que você faz é ligar para alguém. Ó, fulano, tem uma grana aí para emprestar? Ó, ciclano, me dá uma força aí. Mas amado, nós não vamos para Deus e não falamos nada para Deus. Nós deixamos Deus de lado muitas vezes na nossa vida. Eu preciso tomar uma decisão, eu vou ligar para a Maria Antonieta porque ela tem uma palavra para mim. Mas será que Deus não tem uma palavra para você? Será que se você orar, Deus não vai falar? Qual é a sua necessidade? Você acha que para Deus Ele não pode resolver isso? Você já experimentou ir para a calada da noite? Obrigado, filho. O menino mais lindo do mundo, ó. Olha lá, querida. E ele veio com a gravata, vai ficar igual o tio dele. Ele quer andar de gravata também. Glória a Deus. Será que Deus, Ele não é suficiente de falar com você? Será que, amado, nós vamos continuar conhecendo Deus do que os outros dizem? Ou nós vamos nos decidir ter uma experiência particular, única, um devocional? Deus vai chamar você essa semana num particular. Dá glória mesmo. Você vai ver o que Ele vai fazer. Você sabe que Deus está com saudade de você, né? Você sabe que Deus morre de saudade de você. Tem gente aqui que quando Jesus veio entrando hoje aqui, falou assim, Jesus disse, obrigado Jesus. Ele falou para ele mesmo, obrigado. Ele agradeceu assim mesmo, obrigado Jesus. Eu sou Jesus, obrigado. Ele veio, ela veio. Tem gente que Deus vai chamar num particular. Porque Deus não terceiriza nada, amado. Não levante a mão, porque vai faltar a mão aí para levantar. Quem aqui está passando uma luta muito grande financeira? Não levante a mão, por favor. Quem riu não está, só quem não riu. Quem riu não está. Ei, Deus não terceiriza milagre não, vai na fonte. Vai na fonte. Às vezes você está esperando nos outros. Eu sei que teu irmão lá tem uma grana, tem um carro importado. Eu já vejo ele entrando pela porta. Sabe o que ele manda? O irmão que não tem um real. Aleluia. Você está esperando o irmão com um carro importado vir trazer o milagre. Aí vê o irmão que não tem um real e fala assim, Deus mandou dar esse milagre. Porque Deus, Ele vai e Ele tem os seus próprios meios. Mas Deus não terceiriza nada. Aleluia. O que Ele tiver que fazer, ou Ele faz com você ou você fica sem viver. Mas Ele não vai dar para ninguém essa glória. Eu estava no estreito esses dias aí eu fui na madrugada orar. Deus, eu preciso disso, o valor é assim, cifrãozinho, o valor é assado, Senhor, tem misericórdia. Acordei no outro dia, tomei um café, passei o dia inteiro louvando e cantando, igual o quinteto, o quarteto, que agora é um quinteto, eu já faço parte deles, já me incluo nisso. Passei o dia inteiro louvando, chegou a tardezinha, veio um irmão eu tinha levado esse jovem para cá de operação 3 meses, ele veio me visitar. Primeira saída dele da casa de operação, pastor, eu vim aqui te dar um abraço e tal.
ficamos lá conversando. Aí quando ele, pensando que ele está levantando para ir embora, ele falou assim: ah, pastor, outra coisa, eu preciso te dar uma coisa que Deus falou no meu coração. Aí eu falei: nossa, o que é? Eu nem imaginava. Ele está na casa de operação, desempregado, uma casa de operação. Eu levei ele 3 meses antes, eu não esperava dele nada. Ele foi e deixou um envelope comigo. Quando eu vi o envelope, eu não entendi nada. Ele falou: Deus mandou dar para você. Eu orei por ele, abençoei a oferta. Eu não preciso dizer para você que quando eu abri o envelope era o que eu precisava. Estava bem gordinho o envelope. Era o que eu precisava. Porque Deus, Ele sempre vem pelos meios com os quais não esperamos. Porque Ele é Deus. A glória só pode ser dele. Mas nós sempre queremos educar a Deus. Ó, Deus, vem assim, usa fulano, tal dia, tal horário, tal jeito. Aí Deus fala: não é nada disso. Eu vou fazer do jeito que eu quero porque eu sou Deus. Ele vai perguntar para você o que ele perguntou para Jó: aonde você estava quando eu estava moldando as montanhas da terra? Não sei, você estava em lugar nenhum, então deixa que eu sei o que eu estou fazendo. E Jó encerra dizendo assim: bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos podem ser frustrados, porque o Senhor é Deus. Jesus pegou aquele jovem e chamou ele no particular. Jesus, ele melhorou a visão daquele jovem. E Jesus, ele teve uma intimidade com aquele jovem. Aquele jovem saiu daquele lugar em Betsaida transformado por Deus. É isso que nós precisamos, pastor. Nós precisamos viver um evangelho de transformação. Você precisa mudar, precisa ver na sua casa uma transformação. Em nome de Jesus, vai haver uma transformação na sua família, meu irmão, minha irmã. Esse marido perturbado vai virar um homem ungido, cheio do Espírito. Essa mulher que ataca a panela para tudo que é lugar, vai atacar a palavra profética para as pessoas. Esse filho noia vai ser o adorador da casa do Senhor. Você precisa receber transformação da parte do Senhor, porque aonde Deus está, nada fica igual. As coisas mudam. Receba aí para a sua vida mudança, em nome de Jesus. Chega, receba mudança na sua casa, mudança na sua vida, em nome de Jesus. Para isso, deixa Ele mudar a sua visão. Está com medo do que, amado? Jesus fica por a mão, deixa Ele por a mão. Ah, mas eu estou enxergando um pouco, eu estou ficando um pouco tonto. É lógico, Ele está ajustando a lente. Mexe ali na câmera, ajusta a lente. Fica embaçado no começo, mas depois tudo vai clarear. Está embaçado? Está ficando meio difícil de ver? Não se preocupe não, tem algo grande na frente, você não está vendo, mas existe. Amado, o fato de você não ver não significa que não existe. Você está entendendo? Para mim encerrar, eu digo o seguinte para você: Deus não deve nada para ninguém. Se você está com alguma dívida com Deus, vá se consultar com Jeová, que o problema está em você, não em Deus. Deus não deve nada para ninguém. E a mesma palavra que eu dei no início, no culto da virada do ano aqui, eu repito para você: aprenda. E se for preciso eu vou repetir quantas vezes for. Se você quiser viver coisas novas, você vai ter que fazer coisas que você nunca fez. Para que você viva coisas diferentes, você vai ter que fazer coisas diferentes. Para que você colha, você vai ter que plantar. Quem não colhe, não planta. Quem não faz, não vive. Chega, é hora de você viver. Você entende isso, amado? Os irmãos entendem isso? Foi rema para a sua vida? Amém? Então eu posso ficar até 1h30 da manhã, que se for bem, só vou continuar. Aplauda o Senhor em nome de Jesus.